Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Abra a tua Bíblia comigo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7. Paulo começa aqui trazendo conselhos sobre a questão da imoralidade sexual. E aí, então, Paulo fala que cada um deve ter a sua esposa e cada um deve ter o seu próprio marido. E ele vai seguindo aqui e trazendo alguns conceitos que são muito importantes nessa questão do relacionamento sexual, da vida sexual. E eu quero frisar com você aqui alguns detalhes. Por quê? Porque, primeiro, o homem foi feito para ter prazer na relação sexual. E a relação sexual foi feita para a família. A relação sexual foi feita para o casamento. Relação sexual é princípio do casamento. Sexualidade deve ser mantida dentro dos limites de um casamento amoroso. Eu estava aqui antes da gente iniciar, preparando esse estudo e avaliando, analisando justamente o seguinte. Paulo ensina aqui, tanto solteiros quanto casados, a respeito de casamento e de trabalho missionário, da obra missionária do Senhor. E eu estava imaginando aqui uma linha, ok? Uma linha onde eu tenho uma extremidade e eu tenho outra extremidade. E nessa extremidade aqui, eu teria, por exemplo, a intimidade física com qualquer pessoa. E nessa outra extremidade, eu não teria intimidade física com ninguém. Ninguém. Então, esses dois extremos, eles são complicados. Por quê? Porque a intimidade física foi preparada por Deus justamente para o casamento. Lendo aqui o primeiro versículo do capítulo 7, nós lemos assim: Ora, quanto às coisas que me escreveste, nós vemos que a igreja de Corinto havia escrito a Paulo pedindo autorização quanto ao padrão de Deus concernente à pureza sexual. E o que Paulo fala? Bom seria que o homem não tocasse na mulher. Então, dá a impressão que diz assim, então é melhor o homem não ter relacionamento sexual com mulher alguma em toda a sua vida? Não é isso que Paulo está dizendo. Quando o povo de Corinto escreveu para ele, eles estavam perguntando se a intimidade sexual era adequada e qual seria a circunstância. Então, talvez alguém tivesse perguntado, por exemplo, Paulo, olha, o solteiro, qualquer homem, qualquer mulher pode ter intimidade sexual, e Paulo começa a mostrar que as duas crenças dos extremos, elas são desapropriadas. A intimidade com qualquer mulher e não ter intimidade com nenhum homem, com nenhuma mulher. Por quê? A intimidade, ela foi preparada para o casamento. E aqui nos versículos 2 e 3, eu vou ler para você a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele explica, por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher. E cada mulher tenha o seu próprio marido. E o marido conceda à mulher o que lhe é devido e da mesma sorte a mulher ao marido. Então, Paulo mostra aqui a condição da intimidade física ser mantida dentro do casamento. Intimidade física é algo bonito, é algo sagrado, é ordenado por Deus lá no Éden, quando ele fala para Adão e Eva crescer e multiplicar. Como é que eles iriam crescer? Como é que eles iriam multiplicar sem justamente ter a intimidade sexual? O caso é que o diabo, sabendo disso tudo, distorceu toda essa situação, criando a condição do adultério, criando a condição da fornicação, do sexo fora do casamento, do sexo entre pessoas não casadas, e trazendo assim a destruição.
por conta da questão do sentimento, da questão de filhos que nascem fora do casamento. Isso é muito triste. O propósito de Deus era que o homem se multiplicasse, enchesse a terra e não tivesse apenas a questão do sexo como uma maneira de procriação, porque senão Deus não daria prazer ao homem, foi Deus que deu prazer ao homem. Existe também um conceito errôneo com relação a isso, dizendo que muitas pessoas ensinaram sobre isso ao longo do tempo, falando que o prazer que é no ato sexual é algo que é pecaminoso, é pecado. Deus não criou o ser humano para viver uma condição de pecado. Deus deu esse prazer e esse prazer tem um tempo determinado. Quando nós exercemos esse prazer, esse poder com retidão, nós podemos experimentar a plenitude da alegria que Deus tem para nós. O poder do homem procriar e ter prazer com a sua esposa não é uma parte secundária do plano de Deus, ou não é algo que não foi criado por Deus, é uma parte do plano de felicidade de Deus. Faz parte desse propósito. Então, a nossa felicidade plena, ela vai envolver justamente essa condição. O caso é que, mesmo diante disso tudo, algumas pessoas não foram chamadas para se casar. E aí é que eu vejo a grande chave de entendermos o que é a vontade de Deus e vivermos a vontade de Deus. Por isso que Paulo ensina com muita sabedoria. Quem foi chamado para casar, que se case. Quem não foi chamado para casar, então que não se case. Quem foi chamado para casar, não negue ao seu cônjuge o afeto matrimonial. E aqui no capítulo 7 que Paulo fala sobre isso. E ele diz, a não ser em circunstâncias especiais temporárias, seja por um voto de mútuo consentimento, seja por uma situação determinada de saúde. E Paulo vai aqui explicando que o Filho de Deus, se fosse viúvo, poderia casar-se novamente. E o propósito de Deus era que o homem tivesse uma mulher só e um marido só. Ele fala do divórcio lá nos evangelhos, Jesus fala sobre isso e explica que o divórcio ele foi permitido por conta da dureza de coração. Eu leio aqui para você, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 24. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Se você foi chamado para casar, se case e fique casado. Se você não foi chamado para casar, não se case. Agora, Deus não te chamou para casar, depois para te separar. É a dureza do nosso coração que acaba fazendo isso. E Deus, na sua misericórdia e no seu amor, Ele permite. Aí nós temos duas vontades, é algo muito importante de nós entendermos. A vontade perfeita de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. É o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, recentemente falamos sobre isso. E a vontade permissiva de Deus, que já não é tão boa, já não é tão agradável assim. Que vontade você quer experimentar? Para isso, precisamos ter intimidade com Deus. Antes da intimidade com o marido, antes da intimidade com a esposa, o mais importante é a intimidade com Deus, é conhecermos o Senhor em profundidade para sabermos o que Ele deseja para nós. Agora, olha que coisa importante. Aqui no capítulo 7, que nós vamos ver que havia membros da igreja de Corinto cujo o cônjuge, ele não era cristão. Que dificuldade, não é verdade? Cônjuges com religiões diferentes. O que Paulo fala aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, que é o texto que nós estamos lendo,
Do verso 12 ao 17, Paulo dá as seguintes instruções. O Senhor diz, não eu, Paulo, mas o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e essa mulher consente em habitar com ele, o marido não deve deixá-la. E se a mulher tem marido descrente, ele consente em habitar com ela, ela, então, não deve deixar o marido. Versículo 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher e vice-versa. Os filhos são santos e não imundos. Mas, se o descrente se apartar, se aparte, porque nesse caso não está sujeito o irmão ou irmã à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, Paulo fala, você que tem conhecimento do Senhor, mas mesmo assim é casado com alguém descrente, não deixe teu marido. Se ele quiser deixar, o problema é dele. Mas que não parta de você. E ele faz uma pergunta aqui, porque como tu sabes, ó mulher, se salvarás o marido? Como tu sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Porém, cada um ande assim como o Senhor o chamou, e assim ordeno em todas as igrejas. Conselho aqui extremamente sábio de Paulo para quem é casado com alguém que não é crente. É óbvio. É o mesmo Paulo que fala da questão do jugo desigual. Mas eu entendo aqui que eram pessoas que já eram casadas e posteriormente conheceram o Senhor Jesus. Agora, eu vou me separar? Não. O crente vai santificar o não crente. E aqui Paulo deixa isso bem claro. Então, ele não está falando que, olha, se você é crente, deve casar com alguém descrente. Pensa bem e avalia, pondera cada uma dessas situações. Deus não é poderoso para salvar? Pois é, mas Deus não vai agir naquilo que é a dureza do coração. De qualquer maneira, acima de tudo, quando você conhece a verdade de Deus e se coloca debaixo dela, você vive todo o bem do Senhor aqui na terra. E aí, Paulo fala dos versículos 25 até o verso 40, sobre as vantagens e desvantagens de ser solteiro e casado em relação àquilo que é o ministério. Porque ele fala que o solteiro, ele vai ter menos distrações do que o casado ao servir. Por quê? Porque não vai se preocupar com família, porque não vai se preocupar com o sustento de outro, porque não vai se preocupar com filhos. Entretanto, é óbvio que a mulher é uma verdadeira auxiliadora quando está envolvida com o ministério. Então, tem aí a sua, abre aspas, desvantagem, mas tem também a sua, abre aspas, vantagem. E Paulo fala, eu não vou proibir ninguém de se casar por conta daquilo que é o ministério. Então, cada um permaneça de acordo com aquilo que é o chamado de Deus. E mais uma vez, o que nós vamos ver? Nós vamos ver Paulo falando sobre conhecermos a vontade do Senhor. No fim das contas, o que importa é a vontade de Deus. Não há um padrão específico. Olha, não faça isso ou não faça aquilo. Não case ou não case. O importante é conhecer a vontade de Deus. Separa do marido ou não separa do marido porque ele é descrente. Conheça a vontade de Deus. Entretanto, nesse capítulo 7, o que é inegociável? Não há relacionamento sexual fora do casamento. Simples assim. É a gente olhar a palavra, ponderar na palavra e entender aquilo que Deus ele tem preparado para a nossa vida. Bom dia. Que Deus te abençoe de maneira tremenda e poderosa nessa terça-feira, dia 17 de agosto de 2021.